Oi, oi! Meu caro aluno, preste muita atenção, porque agora chegou a hora da nossa revisão para a recuperação. Meu caro aluno, preste muita atenção, porque agora chegou a hora da nossa revisão para a recuperação. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Tá vendo, Juvenal? Vamos nessa, gente! Vamos fazer agora uma revisão para você que ficou aí de bobeira, né? Que não se ligou nas paradas, por algum motivo você ficou aí meio capenga aí, né? E aí a gente vai fazer a nossa revisão para recuperação, tá? Usei as mesmas aulas, só que a gente vai ter, assim, o nosso cuidado maior, né, gente? Porque temos que ver por que foi que não deu certo, né? Então, arte indígena, arte africana e afro-brasileira, a história da música. Por que você vacilou aí em alguns pontos? Agora a gente vai fazer uma revisão bem tranquila para dar certo, né? Animação aí, não é isso? Então, vamos lá. Olha, a arte indígena está presente na essência do povo brasileiro. A gente é mistura, gente. Né? A arte indígena é um dos pilares para a cultura do nosso país. São os primeiros habitantes do território nacional. Não é isso? Quando os portugueses chegaram, né, nossa gente já estava aqui. Olha aqui essa peça sururi aqui, ó, fotografada em 1980, ok? Olha aí, nossos representantes aí, com a arte de transmissão oral, né, dos orgulhosos sururis, não é isso? Olha o grafismo aí no corpo. Vamos nessa. Então, essencialmente, os objetos indígenas com diferentes finalidades podem ser considerados criações artísticas. Por quê? São objetos cuja beleza resulta de sua perfeita realização. Ou seja, quando é um objeto que tem uma finalidade, ele já tem uma certa beleza, já é considerado atrativo. Um outro aspecto da arte indígena é que ela representa mais as tradições de sua comunidade do que quem a faz. Quer dizer, não tem esse destaque, essa importância para quem faz. Né? O artista não tem aquele destaque. Tem destaque o objeto, né? O que foi feito, né? A criação artística. Então, olha aqui, mais um conceito aqui, ó. A arte indígena é a expressão cultural dos povos originários do Brasil, feita em pinturas, esculturas, cerâmicas, grafismos, música e dança. Ela transmite histórias, crenças, modos de vida e a sua relação com a natureza. Estudei aqui. A arte indígena não se limita a objetos decorativos, muito pelo contrário, mas envolve diferentes formas de expressão, tá? Então agora vamos ver uma atividade aqui para a gente, né, entrar no clima aí e já recuperar aí algumas ideias. Olha só, para você já entrar no clima desse negócio de resolver questões, né? Sobre a arte indígena, cerâmica e cestaria, assinale a alternativa correta. Você tem aqui, ó, a cerâmica e a cestaria indígenas são linguagens artísticas. A cestaria indígena pode ser feita com fibras variadas e cipós encontrados na natureza.
a cerâmica indígena produz esculturas e utensílios que são utilizados na vida diária das comunidades. A arte da cerâmica, feita pelos indígenas, não se relaciona às tradições desses povos, desses indivíduos. Então você aí vai se concentrar para ver dessas alternativas o que não tem nada a ver e o que pode estar correto, né? Então nós, analisando aqui, nós vemos que apenas essa alternativa 4 aqui está errada, né? Porque diz que não se relaciona às tradições, muito pelo contrário, totalmente se relaciona. E agora então vamos ver a nossa aula 17 aqui sobre a arte africana e afro-brasileira. Vamos mudar aqui um pouquinho de assunto. Já recuperamos sobre a arte indígena, vamos avançar aqui. Olha só, a arte africana, antes de mais nada, entenda que é uma arte figurativa. Por quê? Porque busca representar pessoas e animais. As figuras a que eles se referem são essas aí, tá? E você já vê aqui uma ilustração de uma máscara africana ilustrativa aí, ok? Então, as tradições de cerimônias, cultos de cura e designer de tecidos e vestuários, máscaras e pintura corporal estão dentro da arte africana. E já na arte afro-brasileira, embora não se tenha muito registro de contribuição nas artes plásticas, a maior contribuição que mais aparece é da música e outras manifestações, mas tinha também aqui o nosso Heitor dos Prazeres, que fez mais de 100 quadros. Existia sim, só que não tinha essa divulgação. Ok? Seguindo aqui, preste atenção nesse conceito, tá? A cultura africana é o conjunto de manifestações que une utilidade e estética dos povos da África. Envolve a linguagem, a culinária, a religião, o folclore e as artes. E entre as artes podemos citar artes plásticas, a música, a dança e os rituais sagrados que pega tudo, né? Como a gente está vendo aqui nessa fotografia, nessa ilustração, ok? Olha aí as cores, as roupas, o jeito de usar o cabelo, né? Tudo isso aí entra na africanidade. E a arte afro-brasileira é baseada nas histórias, nas crenças, nas lendas e na filosofia africana, tá? A música e a dança afro-brasileira é uma mistura da música portuguesa, indígena e africana. Então, a música afro-brasileira é a resultante de todo esse caldeirão aí, né? Entre os estilos influenciados temos a catira, lá do Rio Grande do Sul, da região sul, né? O samba, lá do Rio, né? Aí vem o maracatu do Recife, o machixe da nossa região e a lambada e o carimbó também, ok? Vamos ver uma atividade então para a gente recuperar um pouco essas ideias aí, ok? Vamos lá. Questão 2 aqui. A arte africana de composições coloridas feitas de pigmentos extraídos de pedras em pó, seiva de plantas, frutos e barro coloridos unidos a gravetos, palhas, flores e folhas exóticas. Trata-se de... né? Aí vamos analisar aqui, tá, gente? Você tem aqui, ó, as alternativas. Essa questão aqui está até mais fácil da gente resolver, né? Analisar aí. Não tem grandes mistérios, não, né? Trata-se de, pigmentos, né? Extraídos, e aí vem todo o material que é usado. Pinturas corporais, lógico, né? Quando fala de pigmentos, você não vai pensar que são músicas, nem danças, nem máscaras, nem pinturas decorativas. São pinturas feitas no corpo. Tá?
Então vamos aqui para a nossa aula sobre a música, né? Nossa terceira aula aí. Vamos lá, vamos passar aqui rapidinho aqui pela música na antiguidade, né? A música na antiguidade é impregnada do sentido ritualístico, né? E como o instrumento mais utilizado, a voz. Então, ritual e voz. É o início do uso da música, né? Então, a música é incorporada à dança e ao teatro, formando uma totalidade. E ao som da lira eram recitados os poemas, como a gente vê representado aqui nesse vaso, é onde tem ilustrado aí toda todo esse momento. E a Grécia, né, a música é uma forma de aproximação com as divindades, okay? Uma forma de fazer exaltação às divindades. Então, vamos seguir aqui, que a gente, falando de antiguidade, nós vemos uma das sociedades mais primitivas, o Egito. Tá? Então, vocês estão vendo aqui já vários instrumentos, né? A coisa já estava muito desenvolvida, não é isso? Então, a música no Egito era praticada em coletividade, inclusive com a participação feminina. Então, isso é uma coisa assim, porque as sociedades eram bem mais machistas do que as nossas sociedades atuais, ok? Então, a música fazia parte de rituais sagrados e militares. Interessante isso aqui, né? Os faraós faziam apresentações musicais nos grandes salões de seus palácios. Então, temos aí detalhes muito interessantes, né? Os rituais sagrados, os rituais militares e o deleite pessoal aí do faraó, que ele fazia apresentações nos salões de seus próprios palácios, ok? Então, aí vem a música medieval, né? O tempo vai passando, e aí na música medieval a gente destaca aqui o cantochão. O cantochão é o nome daquele tipo de música que os religiosos, né, os monges, eles executavam lá dentro dos mosteiros, daqueles lugares onde eles ficavam vivendo para praticar a meditação, a oração, né, e os momentos de canto, né? Então, por volta do século IX, apareceu pela primeira vez a pauta musical. O monge italiano Guido d'Arezzo, Guido da cidade de Arezzo, sugeriu, ele viveu de 995 até 1050, viveu bastante, hein? Viveu bem. Sugeriu o uso de uma pauta de 4 linhas. O sistema é usado até hoje no canto gregoriano e na música em geral. Então, antes de mais nada, era só uma linha. Aí depois eles foram usando outras linhas para ir situando o tipo de som, né? A altura do som, se era mais agudo, mais grave, e símbolos musicais. Olha aqui, gente, mostrando aqui para os alunos aqui vários os livros com a escrita antigamente, os desenhos iam mostrando assim se a música estava subindo, se estava seguindo reto, se estava descendo, era mais ou menos assim, tá? Enfim, para quem não estuda música, aí isso tem muito a ver, mas para quem estuda mais seriamente a música, então você vai ver que você tem que interpretar os simbolismos, como você interpreta na matemática também, né? Então, vamos nessa aí. O tipo de música mais antigo medieval consiste em uma linha melódica cantada, sem qualquer acompanhamento. Esse estilo é o chamado cantochão ou canto gregoriano, porque o Papa Gregório, ele oficializou esse tipo de música aí, usada nas cerimônias, ok? Então, aí passa o tempo, aí vem uma espécie de revolta contra a música medieval, que era essencialmente religiosa, né? E aí vem a música renascentista,
onde as características são um maior interesse pela música não religiosa, uma escrita de peças para instrumentos, né, que passou a não ser usado somente para acompanhamento de vozes, a música instrumental começa a ganhar força aí, e os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja, porque existia lá um gênio chamado Johann Sebastian Bach, que criou muito, né, no estilo descrito como polifonia coral ou policoral, e cantado sem acompanhamento de instrumentos. Olha, gente, a música policoral, que a gente conhece atualmente como música coral, é a música de vários sons diferentes, tá, gente? Por isso que não vou entrar em muitos detalhes, mas é a música coral. E aí vem o rebuscamento, né? Vem o termo de música mais rica, né? Que é o termo barroco, que é empregado pelos músicos para indicar um período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte de Johann Sebastian Bach, que eu já falei dele ainda há pouco, né? Que era um gênio contratado por uma catedral lá, que o trabalho dele era fazer música todo dia e escrever peças musicais. E aí o homem era demais. Tá? A música barroca é geralmente exuberante, ritmos enérgicos, melodias com muitos ornamentos, contrastes de timbres instrumentais e sonoridades fortes com suaves. Ainda temos também sobre a música clássica, né? Que surgiu na Europa para divertir os reis e rainhas por volta dos anos 1500. Era bastante usada também como em cerimônias religiosas. Além de Johann Sebastian Bach, os compositores mais famosos da música clássica são Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, né? São os três mais aí. E o Mozart, um dos mais famosos, né? Nasceu na Áustria em 1756 e criou mais de 50 sinfonias. Tá? Nós temos aqui uma ilustração aqui com um dos músicos também de destaque, né? O Joseph Danhausen, reunido aí num grupo de amigos com Liszt, que é também um dos grandes compositores. E a música brasileira? A música brasileira nasceu da fusão entre influências indígenas, africanas e europeias, né? Desde os ritmos tradicionais, como o samba, até os estilos contemporâneos, ela reflete as transformações sociais e culturais do nosso país. É uma forma de expressão que carrega valores, identidade e diversidade. Tá bom? Então, vamos ver uma atividade aqui para a gente recuperar. É isso? Na música medieval, o cantochão, o canto gregoriano, foi uma das formas mais importantes de expressão musical. Ele era caracterizado por uma melodia única, sem acompanhamento instrumental. Com base nisso, assinale a alternativa correta. Então, vou deixar por sua conta aqui, dar uma boa lida, né, e encontrar a sua resposta. Não é isso? Faz parte, gente. Você tem que ler e interpretar. Vamos deixar do professor chegar aí e ficar ajudando, porque na hora de você fazer a sua atividade, é só você mesmo, né? Então, como a gente já vem falando, o cantochão era uma linha melódica cantada sem acompanhamento instrumental. O cantochão não era uma música polifônica. O canto gregoriano não era uma música sem voz, muito pelo contrário, só tinha voz. O cantor gregoriano surgiu no século... O canto gregoriano surgiu no século XX, que é absurdo. A música medieval era marcada apenas por ritmos de dança popular. Não, era só música religiosa. Ok? Então, por isso, a letra C a nossa resposta. Vamos ver aí a nossa última aula, né? Que é sobre o teatro no Renascimento. O teatro renascentista foi aquele produzido durante o período do Renascimento, que teve início na Itália do século XV. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, o teatro renascentista apostou no teatro
popular de caráter cômico e burlesco na exploração de variados temas, ok? Aí vem o teatro moderno, onde o barroco traz as características de divisão em 3 atos, rupturas das unidades de ação, a mistura do trágico com o cômico e a ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar, e composição em verso, tá? E o teatro brasileiro? O teatro brasileiro tem como característica inicial a tentativa de catequização dos indígenas. E a característica do teatro de catequese era transmitir os ensinamentos católicos, né? Valorização dos propósitos bíblicos, locais de apresentação acessíveis como escolas, espaços públicos de lazer e ruas. A mistura de elementos da cultura indígena como a música e a dança. E aí vem o teatro realista, né, que surge em 1855, deixando para trás os dramalhões e expondo os conflitos sociais da época. E em 1943, ruptura total, ocorreu a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, né, sob a direção de Ziembisk, escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Vamos ver aqui rapidinho uma atividade aqui. Olha só, no que se refere ao objeto do teatro no Brasil e na era colonial, está correto que se afirma em catequização dos indígenas, transmitir ensinamentos católicos, valorização do propósito bíblico, locais de apresentação somente no espaço do teatro. Tá fácil, né? Então a gente vê aí que somente esse número 4, somente no espaço do teatro, não tinha nem teatro direito naquele tempo, né? E aí chegamos ao final da nossa revisão, tá? Nossas referências aí. E então, gente, espero que vocês agora, dessa vez, dê tudo certo e você consiga fazer uma boa prova. Valeu!